Vocês já pararam para pensar que a cidade ela é um organismo vivo? Ela se movimenta, ela respira, ela transforma. Mas como que a gente pode mudar a cidade, né? Porque a cidade de hoje ela está doente, né? A gente vê que a cidade contemporânea ela adoeceu. E o que cada um de nós podemos fazer para transformar nosso entorno de maneira positiva? Olá, tudo bem? O Jordão já me apresentou, mas eu sou o Gwen. Eu sou arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Paraná, mas nasci aqui em Sorocaba. Fui um dos 10 indicados para ser representante do Brasil de estudantes no Congresso Mundial de Arquitetos em 2021. E, além disso, eu sou artista plástico, muralista, empreendedor e também, nas horas vagas, corredor amador. E acredito que a gente pode mudar a cidade, nosso entorno, com soluções criativas, com ações colaborativas, como o Leandro já disse, né, de somar com outras pessoas para transformar o nosso entorno. E hoje a cidade, apesar de poder ter uma vivência vibrante, contemporânea, ela também ela pode ser esmagadora, de certa forma que a sociedade contemporânea, segundo Byung-Chul Han, que é um sociólogo e filósofo sul-coreano, fala que a sociedade hoje nos obriga a performar tanto que a gente esquece do espaço público, que é a cidade, onde a criatividade acontece. E cada vez nossas vidas estão cada vez mais online, as reuniões são online, a gente não senta mais às mesas dos restaurantes, porque hoje a sua comida favorita está a 3 toques do seu celular. Então, a gente deixa de viver a cidade e isso acarreta em problemas muito sérios, né? Segundo a OMS, 40% da população que vive em grandes centros urbanos tem uma probabilidade de desenvolver um maior número de depressão e ansiedade também, e também de esquizofrenia. Só que o dado que mais alarma é que até 2050, segundo a ONU, essa população jovem vai viver em grandes centros urbanos. E como que a gente pode mitigar parte desses efeitos, criando uma cidade mais criativa, menos opressora, no sentido de a gente vive em cidades cinzas hoje, né? Como que a gente pode transformar essa cidade numa cidade que acolhe? Porque a cidade ela pode adoecer, assim como ela pode curar a gente. E como que a gente pode fazer a diferença, né? A gente tem que, eu acredito, nos últimos anos eu tenho acreditado que a gente consegue mudar a cidade a partir de iniciativas que vêm da gente e da gente que está no nosso entorno, com maneiras que a criatividade pode mudar isso, né? Então, hoje eu vou trazer alguns exemplos que eu já trabalhei e que eu venho trabalhando e participo, de como a gente pode transformar o nosso entorno e como eu encontrei a forma de se expressar para transformar o meu entorno, da minha geração e das gerações futuras. Bom, como o Jordão falou, além de arquiteto, eu sou muralista, eu trabalho com street art, com pintura de grandes murais, há 8 anos. E ano passado eu desenvolvi um projeto, que é no Banco de Olhos Sorocaba, que a arte ela deixa de ser uma mera ferramenta estética para a cidade. O nosso objetivo era fazer com que a arte transmitisse uma energia de acolhimento. Porque pensem num ambiente hospitalar. O Banco de Olhos é um dos maiores centros hospitalares de transplantes de córneas do Brasil e do mundo. Então, o local da intervenção era esse prédio cinza, que ele ficava em frente a uma ala de recuperação dos pacientes. Então, imagina a importância que isso tem na percepção da pessoa que está lá fazendo o seu diagnóstico, está recebendo um tratamento, que o primeiro contato do olhar fosse uma parede cinza. Então, essa dádiva que a visão nos traz não pode refletir numa parede cinza. Então, nós, junto com o Banco de Olhos, a gente decidiu mudar isso. Como que a gente pode transmitir uma mensagem de esperança que acolhesse todo esse sentimento, que é o trabalho do Banco de Olhos, que eles realizam há mais de 24 anos. Bom, esse mural foi pintado em março do ano passado e tem como ideia em si mostrar todo esse serviço que o Banco de Olhos traz para a população de Sorocaba e do Brasil. A gente faz uma alusão da arte, né? Aqui sou eu. Então,
esse é o maior painel de Sorocaba, tem 28 metros de altura por 40 de largura. Então, além do ambiente hospitalar, ele impacta toda a cidade. Esse é o maior painel que a gente tem hoje em Sorocaba. E ali vocês podem ver que eu faço uma alusão do bulbo de luz com a dádiva da visão, porque o bulbo de luz é como se fosse o cristalino que recebe a nossa visão e irradia a nossa energia para o mundo. E cada uma dessas lâmpadas acesas é uma representação de uma vida que o boss ele muda na vida das pessoas. Então, esse é um mural que transcende a barreira estética que a arte traz. Ela transmite um sentimento de esperança, de uma luz no fim do túnel para esses pacientes. E o resultado disso foi que pacientes, colaboradores, médicos e até mesmo o bairro no seu entorno começou a conscientizar mais da doação de córneas, da importância do trabalho do boss. É um mural muito recente ainda para a gente analisar, mas segundo os diretores, a quantidade de pessoas que passaram a conhecer melhor e mais o trabalho deles por conta desse mural tem crescido, principalmente nas redes sociais, porque as pessoas querem ver onde que é esse mural de Sorocaba e acabam conhecendo essa iniciativa. Então, isso é uma das formas que eu encontrei, que eu venho trabalhando ao longo dos anos, para a gente criar uma cidade menos cinza, mais colorida e que passa uma mensagem positiva. Aqui está uma foto de quase todos os colaboradores que participaram desse processo, com entrevistas, para a gente entender qual que é o real trabalho deles, qual a real transformação que essa sociedade, que esse hospital realiza na sociedade. Então, aqui a gente utiliza a arte como um catalisador de esperança. Como que a gente pode transformar um estacionamento daquele cinza numa obra que inspire e leve conhecimento para outras pessoas. Além disso, como o Jordão falou, eu sou um arquiteto urbanista, e também no ano passado a gente encontrou um problema na cidade de Sorocaba, eu sou daqui de Sorocaba, que a gente tem um vazio demográfico de quase 250 mil metros quadrados no coração da cidade, no centro da cidade de Sorocaba, que é o complexo da estação ferroviária, que tem uma série de dezenas de edifícios tombados de patrimônio que eles estão em decadência. E o que a gente faz com esses espaços? Que, na sua origem, o complexo ferroviário era um motor de inovação no século XIX que trouxe toda essa malha ferroviária, industrial, que fez essa cidade de Sorocaba prosperar e hoje está em abandono. O que a gente faz com isso? A gente deixa apodrecer ou a gente ressignifica esse espaço, dando condições para ele seja novamente um motor urbano. Então, em conjunto, no meu escritório com o Luca Arquitetura e um corpo de trabalho gigantesco com diretores da Fundec, do MAX, que é o Museu de Arte Contemporânea, com vereadores da prefeitura, e um fato inédito nesse trabalho, como que é um trabalho que envolve tanto a parte de especulação imobiliária, empreendedorismo, equipamentos urbanos, a gente conseguiu unir uma coisa que eu acho que é quase impossível hoje, que como a gente está tão polarizado politicamente, fazer a esquerda e a direita trabalharem para o mesmo projeto, porque é de interesse de todo mundo, é de interesse da cidade. É sobre somar, unir para somar. Então, toda essa parte da direita aqui seria uma parte residencial que poderia abrigar mais de 40 mil pessoas, uma revitalização de todo o complexo dos edifícios tombados, que teria abrigo de algumas... como centros de cultura, centros poliesportivos. Então, é de interesse da cidade inteira que esse projeto vá adiante. Então, ele foi apresentado na Câmara em dezembro e está em desenvolvimento. A gente está buscando ainda recursos, porque tem toda uma questão federal e do setor privado. Mas é uma outra forma que eu consegui trazer para a minha cidade, porque eu morei 6 anos em Curitiba, e lá é uma das cidades mais inteligentes do Brasil e do mundo, né? Então, eu consegui trazer um pouco desse conhecimento para cá. Então, a gente busca ressignificar a memória. E também, um outro projeto que eu tenho desenvolvido aqui em Sorocaba, que criou eu, meu irmão e meu pai, que a princípio o Degusta Sorocaba parece um festival gastronômico, né? Mas a gente entende que é uma ferramenta de transformação urbana. O Degusta em si, ele é como se fosse um bloquinho
onde que a gente tem 50 restaurantes parceiros que você pode frequentar estabelecimentos com benefícios econômicos. Por exemplo, na compra de um prato, você ganha outro. Mas, a princípio, isso parece só um benefício econômico. Mas, na nossa visão, é uma forma de fazer com que a economia local gire, que as pessoas passem a conhecer novos restaurantes, porque a gente percebeu que o brasileiro, especialmente sorocabano, ele tem uma tendência de sempre nos mesmos lugares. Ele não varia muito nos restaurantes que ele visita. Então, com esse bloquinho, a gente pode movimentar e colocar uma experiência diferente na cidade. Então, a pessoa começa a frequentar novos bares, começa a visitar bairros que ela nunca visitou antes, e pequenos negócios têm mais oportunidades, né? Então, essa é uma outra ferramenta que eu encontrei de movimentar essa economia local a partir de criatividade. E também, como eu disse, eu sou corredor amador, e nas horas vagas eu corro de noite com um grupo chamado Underground Running Crew, dos fundadores do Renato e da Yara, que é uma forma diferente de ocupar a cidade. O centro das cidades, principalmente os centros das cidades brasileiras, hoje passaram por um esquecimento. A gente vê que São Paulo está passando por esse renascimento, né, do centro, e é o que a gente vem tentando fazer com esse grupo de corrida. Antes, o centro, que era tido como um lugar perigoso, agora a gente organiza corridas semanais de quartas-feiras, que, quando eu comecei, a gente eram 10 amigos que só corria de noite junto. Aí esses 10 amigos que chamaram 10 amigos, chamaram mais 20 amigos, e hoje, semanalmente, nas quartas-feiras, dependendo se tem chuva ou não, mas ainda tem gente quando tem chuva, corre de 150 a quase 300 pessoas simultaneamente. Não sei se vocês já viram o que é 300 pessoas correndo na rua. Parece que é um arrastão, mas é um movimento. É uma forma de ocupar a cidade de uma maneira diferente. Antes, praças e avenidas, que pareciam lugares inóspitos, agora são ocupados por corredores que promovem saúde, segurança, porque tem uma urbanista muito renomada nova-iorquina que chama Jane Jacobs. Ela é autora do livro A Morte e a Vida das Grandes Cidades. E ela fala que a cidade segura não é aquela que tem o melhor equipamento de vigilância, de câmeras, de maior número de policiamento. A gente pode ver o Rio de Janeiro, tem muito policiamento, ainda não é seguro. A cidade segura é aquela que é ocupada, é aquela que tem olhos da rua o tempo todo. Então, isso é uma maneira de trazer vivacidade para os espaços. Então, como corredor amador e como arquiteto urbanista, ver a cidade ser ocupada dessa maneira, diferente da normal, eu enxergo que é uma maneira criativa, que não precisa de grandes investimentos, não precisa de que seja grandes reformas públicas, como a revitalização, mas é uma forma de dar sentido, porque primeiro vem a segurança, né, a sensação de segurança. Lugares que antes parecia uma praça que ninguém usava, agora a gente aglomera para fazer uma corrida. E depois o sentimento de comunidade, porque a corrida é só um pretexto para as pessoas se encontrarem, para fazer network, para se relacionarem. Hoje em dia a pessoa sabe que a corrida está em alta. Então, e terceiro, de olhar os lugares de maneira diferente, porque quando a gente está acostumado a andar de carro todo dia, a gente deixa de olhar a partir do olhar do pedestre. Então, a gente vê espaços e oportunidades onde que às vezes a gente não vê. Então, olha aqui uma foto, é muita gente. Não sei se vocês já viram com essa quantidade de gente, pessoas correndo na rua, num centro, em ruas apertadas, parece um arrastão. É muito legal, convido a todos vocês, se forem de Sorocaba, a participar do grupo de corrida. E a minha pergunta essa foi a maneira que eu encontrei de movimentar o meu entorno. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, com a mente brilhante que vocês devem ter, com a boa vontade de vocês também conseguem transformar o entorno. E a gente às vezes a gente pensa muito sobre o eu, sobre como eu posso fazer isso e como eu posso fazer aquilo. Mas às vezes a gente precisa se unir e co-criar os espaços, porque ninguém movimenta a cidade sozinha. A cidade é feita a partir do encontro, desencontro e conflito de ideias. Então, quando a gente tem esse sentimento de ocupar o espaço, a gente gera pertencimento. E com pertencimento, a gente consegue mudar a cidade de uma maneira positiva, porque o que é nosso, a gente cuida. Então, a gente começa a olhar a cidade de outra maneira.
Então, eu convido todos a vocês a co-criar o espaço de vocês, e quem for de Sorocaba, de São Paulo, convido a repensar como a gente pode mudar o nosso entorno. Às vezes, acho que a gente precisa de grandes iniciativas, mas às vezes é só questão de agir. Porque o importante é isso, começar é a espontaneidade. Como eu falei, era um grupo de amigos de 10 pessoas correndo, que hoje são mais de 1000 pessoas nos grupos de corrida. E outras iniciativas como o Degusta, como a arte, porque quando eu realizo uma arte na cidade, essa arte deixa de ser minha. Ela é um organismo vivo na cidade, que a interpretação depende de cada pessoa. Então, cada arte que eu faço é uma nova interpretação que a pessoa vai ter no cotidiano. Então, a arte não é mais minha, ela é da cidade. Então, eu deixo aqui meu muitíssimo obrigado e convido a vocês repensarem na maneira que vocês ocupam, como vocês veem a cidade. Tentem andar mais a pé para ver espaços que às vezes a gente não percebe no trânsito, né? E também compartilhar o que vocês fazem com os amigos de vocês, compartilhar ideias e sempre somar. Muito obrigado.